A criptozoologia é a ciência que desafia os limites do conhecimento, buscando evidências de animais ocultos e lendários. Junte-se a nós enquanto exploramos os mistérios que a natureza esconde. Este é o Mundo Cripto. O Iateveo é um criptídeo fascinante, mas relativamente obscuro, que desperta curiosidade por sua natureza bizarra e escassez de registros detalhados. Descrito como uma planta carnívora antropomórfica, ele aparece em relatos que misturam folclore, ficção e especulação científica do final do século XIX. O Iateveo aparece pela primeira vez em 1881, no livro Sea and Land, An Illustrated Story of the Wonderful and Curious Things of Nature Existing Before and Since the Deluge, de James William Buell. Buell, um jornalista e autor americano conhecido por suas narrativas sensacionalistas, descreve o Iateveo como uma planta carnívora encontrada na América do Sul e na África Central. O nome Iateveo viria do espanhol, significando eu te vejo, supostamente devido à sua capacidade de observar suas presas. No entanto, a origem do nome é questionável, já que não há registros de tal termo, em línguas indígenas ou coloniais da América do Sul que correspondam à descrição. Buell relata que a planta foi avistada por exploradores alemães na América do Sul, especialmente em florestas densas, embora ele não cite nomes, datas precisas ou locais exatos. Ele também menciona um suposto avistamento em Madagascar, na África, mas novamente sem detalhes verificáveis. Esses relatos são apresentados como anedotas de viajantes, uma prática comum na era vitoriana, quando histórias de terras exóticas eram exageradas para atrair leitores. Não há evidências de que Buell tenha visitado os locais mencionados, e suas descrições parecem baseadas em especulações ou ficção. A descrição do Iateveo é o que o torna tão memorável e aterrorizante. Segundo Buell, a planta se assemelha a uma árvore pequena, com um tronco curto e robusto, coberto por uma cáscara áspera. Seus ramos são longos, flexíveis e semelhantes a tentáculos, capazes de se mover com rapidez para capturar presas. Esses tentáculos seriam equipados com espinhos ou ventosas, que prendem e imobilizam vítimas. A característica mais marcante é a sua suposta capacidade de observar, sugerindo olhos ou estruturas semelhantes, embora Buell não esclareça se isso é literal ou metafórico. Algumas ilustrações da época mostram a planta com uma aparência quase humanoide, com ramos que lembram braços e um rosto rudimentar, formado por nós ou cavidades no tronco. O Iateveo seria carnívoro, alimentando-se de animais e supostamente até de humanos. Buell descreve as cenas dramáticas em que a planta captura indígenas ou exploradores, esmagando-os com seus tentáculos e devorando-os de maneira não especificada. Essa imagem de uma planta predatória reflete o fascínio vitoriano por plantas carnívoras, como a dioneia, mosca trapadeira, que começavam a ser estudadas na Europa. O Iateveo é conhecido principalmente por esse nome, que aparece no livro de Buell e em textos derivados. No entanto, há menções a plantas carnívoras semelhantes em outras culturas e regiões, com nomes diferentes. Em algumas narrativas, o Iateveo é confundido com uma suposta árvore carnívora de Madagascar, descrita em 1874 por um explorador chamado Carl Leach. Leach alegou que a árvore sacrificava vítimas humanas em rituais indígenas, mas seu relato é amplamente considerado uma farsa. Outras descrições do Iateveo o comparam a uma árvore serpente, devido aos ramos que se movem como cobras. Em inglês, o termo genérico man-eating tree, árvore comedora de homens, é usado para descrever o Iateveo e outras plantas carnívoras lendárias. Essas variações sugerem que o Iateveo pode ser uma amálgama de diferentes lendas e exageros sobre plantas predatórias, adaptadas para diferentes contextos culturais. Os locais mencionados para avistamentos do Iateveo são vagos
inconsistentes, refletindo a natureza especulativa dos relatos. América do Sul. Bowell cita florestas sul-americanas, possivelmente na Amazônia ou em regiões andinas, mas sem especificar países ou coordenadas. A menção a exploradores alemães pode se referir a figuras como Alexander von Humboldt, mas não há registros de Humboldt ou outros cientistas descrevendo algo semelhante. África Central. A inclusão da África Central, especialmente o Congo, pode estar ligada a relatos de exploradores como Henry Morton Stanley, que popularizaram a imagem de florestas africanas como lugares misteriosos e perigosos. Madagascar. A conexão com Madagascar vem principalmente do relato de Carl Leech sobre a árvore vampira, que influenciou a percepção do Iateveu como uma planta africana. A falta de precisão geográfica é um indicativo de que esses locais foram escolhidos por sua aura exótica, comum em narrativas coloniais que romantizavam ou demonizavam terras distantes. Não há registros verificáveis de avistamentos do Iateveu. Todos os relatos são anedóticos e carecem de evidências físicas, como fósseis, amostras de plantas ou fotografias. Os principais avistamentos vêm do livro de Bowell e de textos derivados, como artigos de jornais e revistas sensacionalistas do final do século XIX. Alguns pontos importantes. 1881, Bowell. O relato original descreve encontros dramáticos, mas sem testemunhas nomeadas ou datas específicas. É provável que Bowell tenha inventado ou exagerado essas histórias para vender livros. 1874, Carl Leech. O relato de Leech sobre a árvore de Madagascar, publicado em um jornal alemão, é considerado uma inspiração para o Iateveu. Ele descreve um ritual em que uma mulher foi devorada pela árvore, mas investigações posteriores mostraram que Leech nunca esteve em Madagascar. Século XX. O Iateveu aparece em compilações de criptozoologia, como The Beasts That Hid from Man, 2003, de Carl Schucker, mas sempre como uma curiosidade histórica, não como um criptídeo com avistamentos recentes. A ausência de registros modernos e a falta de interesse científico sugerem que o Iateveu é mais uma lenda literária do que um criptídeo com base em observações reais. O Iateveu surge em um momento de grande interesse por criptozoologia e exploração colonial. No século XIX, a descoberta de plantas carnívoras como a dioneia e a nepente alimentou a imaginação popular sobre a possibilidade de plantas predadoras maiores. Além disso, relatos de exploradores sobre florestas tropicais, muitas vezes exagerados, criaram um terreno fértil para histórias de criaturas estranhas. Na criptozoologia, o Iateveu é tratado com ceticismo. Criptozoologistas como Bernard Helveltman e Carl Schucker o mencionam como exemplo de lendas que misturam folclore e ficção. Schucker, em particular, sugere que o Iateveu pode ter sido inspirado por plantas reais, como a Rafflesia arnouti, conhecida por seu tamanho e odor fétido, ou por videiras, que se movem lentamente, como algumas espécies de passiflora. No entanto, nenhuma planta conhecida tem a capacidade de capturar presas grandes ou exibir comportamento inteligente como descrito. Embora o Iateveu não seja tão famoso quanto o Pé Grande ou o Monstro do Lago Ness, ele deixou marcas na cultura popular. Aparece em compilações de criptozoologia e em histórias de terror, como contos inspirados em plantas assassinas. Plantas carnívoras em filmes e jogos, como a Audrey 2 em Little Shop of Horrors, ou inimigos em jogos como Resident Evil, podem ter sido indiretamente influenciadas pelo conceito da Iateveu. Em campanhas de Dungeons & Dragons, plantas predatórias como a Trent ou o Jumbling Mound ecoam a ideia de vegetais assassinos. O Iateveu é um exemplo clássico de como a criptozoologia pode misturar ciência, folclore e ficção. Sua falta de evidências concretas e a natureza sensacionalista de seus relatos sugerem que ele é mais um produto da imaginação vitoriana,
do que uma criatura real. No entanto, sua história reflete o fascínio humano por mistérios da natureza e o desejo de encontrar o desconhecido em lugares remotos. A ausência de avistamentos modernos e a impossibilidade biológica de uma planta com tais características reforça a ideia de que o Yateviu é uma lenda, mas uma lenda que continua a intrigar.